Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, esse é o canal Formação de Escritores e eu tô aqui gravando novas aulas para a oficina de escrita criativa online, que eu tenho essa oficina há mais de 10 anos, mas sempre atualizando o material, então dessa vez resolvi gravar tudo de novo, gravar 8 vídeos completos aí com conteúdo e alguns trechinhos desses vídeos estou trazendo aqui para o canal para vocês, então depois da vinheta vai rodar um trecho sobre a importância do planejamento de um texto. Deixa eu dar um alerta importante, que eu já respondo a dúvida de algumas pessoas que me perguntam: Marcelo, para que fazer oficina se os vídeos estão no YouTube? Gente, no YouTube não estão naturalmente todos os vídeos na íntegra, tem bastante material aqui no canal do YouTube, mas a gente reserva também bastante material para as aulas mais completas. Na aula essa gravada, que a gente acaba vendendo para o pessoal, tem uma lógica, uma ordem, uma organização didática que é fundamental para vocês escreverem. Tem essa capacidade, essa possibilidade de vocês me mandarem textos para que eu leia e comente textos com vocês. E, gente, no YouTube eu não posso colocar trechos de vídeos, textos na íntegra, músicas, porque o YouTube derrubaria o vídeo em função dos direitos autorais. Como a oficina é um curso e para uso educacional é possível, além do que esses vídeos da oficina ficam num servidor nosso próprio, separado, lá na oficina a gente vai ter sim textos na íntegra, vídeos, trechos de filme, curta-metragens na íntegra também, para ajudar na compreensão dos conceitos. Então, o nosso canal aqui do YouTube, ele tem o intuito de trazer bastante conteúdo gratuito, ajudar vocês a escrever melhor, tirar a dúvida de vocês. Eu gosto muito de responder dúvidas nos vídeos também, mas é diferente, claro, das oficinas, que são cursos mais didáticos, com participação mais ativa da gente e interação entre professor e aluno. Certo? Então, depois da vinheta vai rodar um trechinho da nossa aula sobre planejamento de uma boa história. Vamos ver agora o que precisa aparecer no planejamento de um texto. O argumento, o assunto, aquilo que a gente viu antes, né? Então, muitas histórias começam pelo assunto. Eu diria que há 3 grandes formas. Normalmente tem 3 formas de começar uma história. Uma delas é pelo assunto. Quero escrever uma história sobre aborto. Quero escrever uma história sobre racismo. Quero escrever uma história fantástica sobre a política, fazendo uma paródia da política brasileira. Tudo isso são temas que podem ser usados e aí estão aqui no assunto, argumento. Muitas histórias podem começar pelo personagem, e o personagem ou os personagens podem e devem sim estar no planejamento. Quem é protagonista, quem é antagonista, vai ou não vai ter um antagonista, vai haver um ajudante, quantos. Então, planejar os personagens também é muito importante na hora de construir uma história e eles vão aparecer no planejamento. O universo ficcional é outro elemento importante para o planejamento. A gente pensar em onde essa história vai acontecer, é montar o palco. Imagina quando as pessoas chegam no teatro, se elas chegassem no teatro e aí é que os atores fossem montar o palco. Normalmente a gente chega no teatro e tem um palco montado. A gente vai no museu, a exposição está montada. Então, o universo ficcional planejado é o autor sabendo onde os personagens dele vão agir. É montando esse espetáculo, montando esse cenário antes de começar a ação, começar a cena. Então, o universo ficcional é outro elemento interessante de constar no planejamento. O gênero textual. O meu texto vai ser um romance, vai ser uma novela, vai ser um conto, vai ser um mini-conto, vai ser uma crônica, ele vai ser autoficcional, ele vai ser uma literatura infanto-juvenil, uma literatura infantil, vai ser um texto mais adulto. Então, pensar no gênero, pensar em que gênero esse texto está sendo escrito, também é importante no planejamento. Isso vai nos ajudar a conduzir a história para um caminho por outro, vai nos ajudar a saber o quão a gente pode ser detalhado numa cena, qual o espaço que nós temos, quantas páginas a gente pode escrever. Então, também pensar o gênero é importante nessa etapa. Conflito. Qual o conflito da minha história? O conflito é um elemento fundamental. Conflito está um pouco associado, claro, ao argumento, ao assunto, né? Como a gente viu ali, o conflito vai aparecer ali na hora do plot. Mas como eu tenho algumas coisas legais para falar sobre conflito, pensem também quais os conflitos aparecem nessa história. Qual ou quais? No conto, por exemplo, a gente vai ter um conflito. Numa narrativa longa, a gente pode e até deve ter mais de um conflito. E daí a importância de pensar gênero, porque algumas das coisas do planejamento dependem do gênero que nós estamos escrevendo.
O narrador, gente, o narrador é o personagem mais importante de uma história. O narrador é uma das técnicas, a escolha do narrador é uma das técnicas mais decisivas para se fazer um bom livro. A Menina que Roubava Livros, por exemplo, é um livro fantástico pela escolha do narrador, que é a morte. Existem vários livros que se destacam por essa escolha do narrador. Então, pensar bem, o Dois Irmãos do Milton Atum, não posso deixar de citar, é um grande exemplo de livro em que o narrador é o mais importante, o mais decisivo para funcionar aquela história. Então, pensar um pouquinho sobre o narrador, planejar o narrador, às vezes até testar narradores diferentes, escrever a história no trechinho primeira, trechinho terceira, para ver qual vai ficar melhor, usando um protagonista ou outro. Então, trocar narradores para ver se vale a pena trocar o narrador no meio da história ou não. Então, pensar sobre o narrador, planejar o narrador, também vai ajudar vocês. Quais as surpresas da minha história? Ah, Marcelo, mas eu não posso ter uma história sem nenhuma surpresa? Pode, pode. Não é a surpresa é um dos temperos de um texto criativo, mas não é obrigatório que haja uma surpresa no texto. Mas normalmente narrativas longas seguram o autor pela surpresa, pelo suspense, pelo mistério, pelo turning point. Então, quais são essas surpresas? Que surpresas o meu texto reserva ao meu leitor? Porque muitas pessoas planejam, têm na cabeça uma história muito legal, diferente, com uma reviravolta incrível. Só que aí ela vai escrever. Uma vez um aluno me disse assim: Marcelo, adorei tua aula de planejamento. O que acontecia? Eu pensava num livro, uma narrativa longa, aí eu começava a escrever, e nas primeiras 10 páginas, tudo que eu pensei de reviravolta estava lá. Até para eu não esquecer, né? Como assim, gente? A pessoa pensa lá em 2, 3 reviravoltas. Aí ela planeja. Essa reviravolta aparece lá na página 10. Essa reviravolta na página 50. Essa reviravolta na página 100. Mas lembrem, é a mesma coisa da viagem que eu falei no começo do nosso vídeo. A pessoa pode planejar a reviravolta na página 10, só que na prática o texto fica mais longo e acontecer na página 15. Não tem grandes problemas, né? Se for na página 50, é problema. Porque no caso da viagem lá, se fosse planejar onde botar gasolina, o carro ficou sem gasolina. No caso do texto, o leitor começou a ler, até a página 50 nada foi respondido, ele cansou, foi ver outra coisa, ler outra coisa. Então, ter um planejamento de onde eu vou entregando meus pontos, onde eu vou revelando minhas surpresas, pode fazer sentido e pode funcionar bem também na história, e especialmente, claro, na narrativa longa. E por fim, como termina? Parece mentira, mas é polêmico isso. Nas aulas sempre tem gente que diz: não, eu não sei como vai terminar minha história quando eu começo a escrever. E, de novo, pode ser que algumas histórias funcionem assim. Pode ser que às vezes a pessoa está meio que planejando e escrevendo ao mesmo tempo, que nada mais é do que um rascunho, e tem que encarar como rascunho, tem que voltar com a disponibilidade de reescrever o que precisar, porque vai precisar reescrever sim. Então a pessoa pode, de repente, deixar que a história vai levando para o destino da história. Mas é tão legal ler uma história, ou ver um filme, ou ver uma peça de teatro, ver um seriado, em que a gente percebe que a condução é segura. Aquilo que acontece lá no capítulo 5 tem relação com o que aconteceu no capítulo 1 e vai determinar o que acontece no capítulo 15. Isso é muito legal. O leitor e o espectador se sentem valorizados, eles não se sentem subestimados, eles não se sentem enganados. Um romance, uma narrativa, não pode ser um capricho do autor. O autor não pode ficar mudando as coisas na história a seu bel prazer, sem verossimilhança, sem alguma lógica, porque a gente, quando procura uma narrativa, a gente quer ser instigado, a gente quer ser surpreendido de forma verossímil, de forma razoável. Não é que nem a pessoa chegar ler uma história e no final o autor tira um coelho da cartola. Ah, enganei vocês, aquele personagem estava morto e eu não deixei nenhuma pista disso e vocês não perceberam. Não. Quando a gente assiste o Sexto Sentido, a gente tem vontade de, quando termina, ver tudo de novo. Ah, não, não é possível. Ele deve ter. Eu devo ter me enganado. E realmente, só o menino interage com o Bruce Willis. Logo, é verossímil que ele tenha, assim, tido. Que ele seja, assim, um fantasma e tenha morrido na primeira cena, diferentemente do que a gente pensava. Não tem spoiler de filme com mais de 10 anos, tá? Quem não tinha visto Sexto Sentido, vê igual, porque vai gostar, um filmaço. Certo, gente? Seu planejamento, então, o que precisa aparecer no planejamento é isso. Agora a gente vai entrar em cada um não, em alguns desses tópicos, porque alguns outros a gente já viu em outras aulas. A gente vai então agora entrar em alguns desses tópicos aqui para aprofundar esses tópicos, mas era muito importante que vocês tenham essa visão mais ampla sobre planejamento, sobre o que precisa ou o que pode aparecer
no planejamento da narrativa de vocês.